Olá pessoal, esta é a nossa quinta aula sobre cefalometria lateral, a parte 5 da aula de cefalometria lateral, onde nós vamos analisar todos os fatores cefalométricos traçados e medidos nas aulas anteriores. Esta é a aula onde nós vamos fazer o diagnóstico ortodôntico, ou vamos explicar como fazer o diagnóstico ortodôntico. Na aula 4, que eu fiz o traçado, a mensuração, na verdade a mensuração dos fatores cefalométricos, infelizmente eu esqueci alguns fatores. Esses fatores que foram esquecidos serão acrescentados nessa aula e mensurados. E eu fiz um rearranjo da posição dos fatores que nós trabalhamos para que ficasse de uma forma mais fácil de entendimento academicamente falando. Vamos iniciar as explicações pelo eixo facial. O eixo facial é o nosso primeiro fator. Ele é um fator formado pelas retas PT, Gnatio e Frankfurt. Este ângulo a ser medido é o ínfero posterior. E num paciente equilibrado, a norma é 117 graus, mais ou menos 3. O nosso paciente tem um eixo facial de 112 graus. Ou seja, ele está abaixo do desvio padrão. Este fator, o eixo facial, ele serve para classificar a direção de crescimento da face. Como nós temos uma medida abaixo de 114, esse paciente será classificado com uma direção vertical de crescimento. O paciente que está entre 114 e 120 receberá a classificação de direção de crescimento facial harmônica, equilibrada. E o paciente que estiver acima de 120 será classificado como um crescimento facial horizontal. Agora vamos falar do plano facial. O plano facial é o fator cefalométrico que classifica a posição sagital da mandíbula. O ângulo do plano facial é formado pelas retas nasio-pogônio e Frankfurt. O ângulo a ser medido é o ínfero posterior. A norma 89 graus, mais ou menos 3. O nosso paciente, por coincidência, tem exatos 89 graus. Isso quer dizer que o nosso paciente está dentro de um padrão de normalidade. E para esse fator cefalométrico, o padrão de normalidade é classificado como ortognatismo. Então, o nosso paciente é um ortognata mandibular. Quando o paciente está acima do desvio padrão, ou seja, acima de 92, nós classificamos como um prognata mandibular, um prognatismo mandibular. E quando o paciente está abaixo do desvio padrão, 86, nós classificamos como um retrognatismo mandibular, um retrognata mandibular. O próximo fator, ele vai fazer a mesma análise, só que agora da maxila. Quando o paciente tem uma profundidade maxilar, que é um ângulo formado pelas linhas nasio-A e Frankfurt, o ângulo ínfero posterior, abaixo do desvio padrão, nós falamos que o paciente é um retrognata maxilar. Quando está dentro da norma, como o nosso paciente, ele é classificado como ortognata maxilar. E quando está acima do desvio padrão, acima de 94, prognata maxilar. Norma 91, desvio padrão mais ou menos 3. O nosso paciente, 93, ortognata maxilar. Quando eu faço a mensuração da profundidade maxilar e do plano facial, eu já sei qual é a medida da convexidade, porque a convexidade é a diferença entre o plano facial e o plano maxilar ou profundidade maxilar. Se eu tenho 89 de plano facial e eu tenho 93 de profundidade maxilar, isso quer dizer que o meu paciente tem 4 graus de convexidade.
Eu, infelizmente, esqueci de mostrar a convexidade na parte 4 da aula. Então, aqui eu já achuriei o ponto de encontro das duas retas que formam esse ângulo. Essas retas são A-násio, násio-pogônio. Então, no encontro das duas, eu colori ali uma bolinha de vermelho. Coloquei o meu transferidor em cima de násio A. Eu poderia ter colocado essa reta 0 em cima de násio-pogônio. Escolhi colocar em cima de násio A e vou mensurar o ângulo, que neste caso são 4 graus. Este ângulo ele serve para classificar a discrepância esquelética sagital do paciente. Quando você tem uma convexidade aumentada positivamente, ou seja, acima de 4, o paciente é classificado como uma classe 2 esquelética, ou seja, esse paciente tem uma tendência esquelética a ser um classe 2. Quando você está no limite entre 0 e 4, o paciente é classificado como classe 1 esquelética. E quando nós temos uma convexidade negativa, ou seja, a linha násio-A está atrás da linha násio-pogônio, nós classificamos o paciente com uma tendência esquelética a classe 3. O próximo fator é o plano palatino. O ângulo do plano palatino ele é formado pelas retas espinha nasal anterior, espinha nasal posterior e frâncfo. Como visto na parte 4 da aula, neste caso, frâncfo e plano palatino coincidiram, ou seja, uma reta ficou sobreposta ao outro. E neste caso nós temos a leitura de 0 do transferidor, porque não se formou um ângulo. O normal é 1 grau mais ou menos 3. E este fator ele serve para classificar a inclinação, a rotação do plano palatino, ou seja, da maxila. Quando o paciente está acima de 4 graus, nós falamos que ele tem uma rotação anti-horária. Normalmente essa rotação anti-horária ela é presente em pacientes que tiveram na infância histórico de respiração bucal. Nós podemos rotacionar esse plano palatino no sentido horário, utilizando alguns recursos, como o aparelho extraoral de puxada cervical, fazendo uma disjunção maxilar, utilizando um aparelho protrator mandibular de classe 2. Eles têm o poder de rotacionar 1 grau o plano palatino no sentido horário. Quando o paciente tem uma medida do plano palatino abaixo de menos 2, nós classificamos a rotação da maxila no sentido horário. Então vamos repetir. Abaixo de menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, rotação horária. Entre menos 2 e mais 4, rotação, inclinação equilibrada, harmônica, normal, dentro do padrão. E rotação acima de 4 graus é uma rotação anti-horária. Eu vou estar sempre explicando o que cada fator cefalométrico orienta, interpreta, para que quando vocês fizerem o exercício que eu vou mandar ao final desta aula, vocês tenham a relação da pergunta que eu estou fazendo com a aula onde eu expliquei. E aí vai ficar muito fácil de você resolver o exercício. Continuando, nós vamos explicar agora o plano mandibular. Assim como o plano palatino avalia a rotação da maxila, o plano mandibular vai avaliar a rotação da mandíbula. Vocês sabem que o ângulo do plano mandibular ele é formado pelas retas frâncfo e a tangente à base inferior da mandíbula. A norma desse ângulo é 24 graus, com desvio padrão de mais ou menos 4. O nosso paciente, nós medimos 22 graus. Vamos agora à interpretação. Vamos classificar a rotação, a inclinação do plano mandibular. O paciente que tem entre 20 e 28, ele tem uma inclinação, uma rotação mandibular equilibrada, harmônica, normal.
O paciente que tem acima de 28 graus, a rotação é classificada em horária. A mandíbula está para baixo e para trás. Normalmente são pacientes com tendência à mordida aberta, dólico e classe 2. Quando eu tenho um paciente que está com plano mandibular abaixo de 20 graus, 19, 18, 17, ele é classificado com uma rotação anti-horária. E esses pacientes têm uma tendência à classe 3, mordida profunda, braquifacial. Continuando, nós temos agora a altura facial inferior, que não precisa ser mensurada. Por quê? Tanto o plano palatino quanto o plano mandibular são medidos pela mesma reta, Frankfurt. Isso quer dizer que o encontro dessas duas retas é apenas a somatória do plano palatino, medido por Frankfurt, e do plano mandibular, medido por Frankfurt. Uma vez que o nosso plano mediu 0 graus e o plano mandibular mediu 22 graus, a somatória de 22 mais 0 vai dar a nossa altura facial inferior, que é 22 graus, assim como o plano mandibular. Nós vamos usar este fator cefalométrico, altura facial inferior, para classificar o esqueleto no vertical. Se entre 21 e 29 o padrão está normal, o paciente tem uma altura facial inferior equilibrada, harmônica. Se eu pegar um paciente que tem a norma de 25 e ele estiver abaixo de 21, nós vamos falar que esse paciente tem uma tendência esquelética à mordida profunda. Utilizamos a classificação de hipodivergência maxilomandibular. Falamos que o paciente é um hipodivergente. E quando eu tenho um paciente com essa altura facial inferior aumentada, acima de 29 graus, 25 mais 4, acima de 29 graus, nós falamos que o paciente é um hiperdivergente. Ele tem uma tendência esquelética à mordida aberta. Vamos repetir. 25 mais ou menos 4, altura facial normal equilibrada. 25 menos 4, 21. Então, abaixo de 21, hipodivergente. Hipodivergência entre a maxila e a mandíbula. 25 mais 4, 29. Acima de 29, hiperdivergente. Uma hiperdivergência da inclinação da maxila e da mandíbula. Alguns fatores que foram citados são úteis para que nós possamos classificar a face do paciente na teleradiografia em norma lateral. Esta classificação ela se dá através de um cálculo matemático, que nós chamamos de cálculo do Vert. Este cálculo do Vert pode ser feito através de 3, 4, 5, 6 fatores. Nós escolhemos 4 fatores para fazer uma média para classificar o paciente entre dólico facial, seria o face longa, mesofacial, face equilibrada, e o braquifacial, o paciente face curta. Vamos lá. Quais são os fatores que nós vamos usar? Eixo facial, plano mandibular e altura facial inferior. Reparem que todos estes 4 fatores têm uma relação com a mandíbula. O eixo facial, usamos o ponto gnátio, que está na sínfise. O plano facial, usamos o ponto pogônio, que também está na sínfise. O plano mandibular, ele é uma tangente à base da mandíbula. E a altura facial inferior, ela usa o plano mandibular e mais o plano palatino. Para fazer esse cálculo, nós colocamos aqui um slide de uma tabela para orientá-lo na condução do cálculo. A segunda coluna da esquerda para a direita mostra a norma
para cada fator cefalométrico. Altura facial inferior 25, plano mandibular 24, plano facial 89 e eixo facial 117. Do lado direito da norma, nós vamos colocar os ângulos medidos do nosso paciente. Então, altura facial inferior 22, plano mandibular também 22, plano facial 89 e eixo facial 112. Agora, na próxima coluna direita, eu vou colocar a diferença do ângulo medido para a norma do ângulo e vou dividir essa diferença pelo desvio padrão de cada fator. Se vocês voltarem à aula, vocês vão poder verificar que o desvio padrão para a altura facial inferior, para o AFAI, é de 4 graus, do plano mandibular também 4 graus, do plano facial 3 graus e do eixo facial 3 graus. Então eu coloquei aqui a diferença. Altura facial inferior 25 menos 22, 3, plano mandibular 22 menos 24, 2, plano facial 89 menos 89, 0 e eixo facial 117 menos 112, 5. Reparem que eu não coloquei sinal. Aqui, independente se a norma é maior ou menor que o ângulo medido, vocês vão colocar apenas a diferença entre o medido para o normal. Vão dividir essa diferença pelo desvio padrão e vão achar um resultado que ainda não tem sinal. A explicação para o sinal vai vir agora. Quando um fator cefalométrico tiver a tendência de rotação horária, ou seja, da mandíbula ir para baixo e para trás, nós vamos colocar o sinal negativo na frente do número do resultado. E quando essa mandíbula tiver uma tendência a ir para frente e para cima, nós vamos colocar um sinal positivo. Então vamos lá. Quando eu tenho uma altura facial inferior diminuída, quer dizer que a boca da pessoa está um pouco mais fechada. Nós temos uma pequena hipodivergência. Para a colocação do sinal, nós não levamos em consideração o desvio padrão. Então, se a norma é 25 e o paciente tiver 24 ou 26, nós vamos olhar a tendência da rotação para colocar o sinal. Voltando então à explicação, se eu tenho um AFAI de 22 e a norma é 25, eu tenho uma tendência de hipodivergência. E por esse motivo, eu acrescentei o sinal positivo no resultado encontrado, pela divisão da diferença pelo desvio padrão. O segundo fator é o plano mandibular. No plano mandibular, eu também tenho 22 e a norma é 24. Ou seja, a medida está menor que a norma. Quando a medida do plano mandibular está menor que a norma, eu tenho uma tendência de rotação anti-horária, ou seja, para frente e para cima. E como já falado, quando a mandíbula estiver para frente e para cima, nós vamos colocar no resultado um sinal positivo. No nosso plano facial, houve uma coincidência. A medida ficou igual à norma e a diferença deu 0. E 0 não tem sinal, nem positivo, nem negativo. Então o resultado fica apenas 0. E o último fator do nosso cálculo do vértice é o eixo facial, que a norma é 117 graus e o paciente tem 112. Quando o paciente tem 112, como já dito alguns slides atrás, nós temos uma mandíbula com crescimento facial vertical, ou seja, rodada para baixo e para trás de acordo com este fator. Quando eu divido, então, 5 por 3, eu dá 1,66, e como este fator diz que a mandíbula está para baixo e para trás, eu coloco o sinal negativo. Então, no eixo facial medido menor do que a norma, sinal negativo. Eixo facial acima da norma, sinal positivo. Foi importante a gente ter um fator negativo para que vocês entenderem que um fator pode falar que a mandíbula está para frente, o outro fator falar que está para trás, o outro fator falar que está normal. Da importância de uma média, porque a média vai tentar padronizar, removendo
tendências de um ou outro fator isolado. Então, nunca devemos fazer um diagnóstico usando apenas um fator, e sim mais fatores. Quanto mais fatores, mais fidedigno, mais fiel é o seu resultado. Agora que eu tenho dois resultados positivos, um nulo e um negativo, eu faço uma conta de somar simples, respeitando os sinais. Então, mais 0,75, mais meio e menos 1,66 vai dar o resultado de menos 0,41. Como esse resultado veio de 4 fatores, eu vou dividir essa soma por 4 e vou ter o resultado de menos 0,10. Este resultado é levado numa outra tabela que diz que entre mais meio e menos meio, que é o caso do nosso paciente, porque ele tem menos 0,1, o paciente é classificado como mesofacial. E aí vocês podem reparar que nós temos uma tabela. Quanto mais positivo, mais braque o paciente é. Então aqui nós temos de mais meio a 1, braque suave, de 1 a 2, braque, de acima de 2, braque severo. E na outra ponta, nós temos à esquerda de menos meio a menos 1, dórico suave, de menos 1 a menos 2, dórico, e menor que menos 2, dórico severo. Então aqui nós temos a tabela completa do cálculo do vértice do nosso paciente. Quando eu enviar para vocês o paciente modelo para o exercício, vocês podem frisar a tela do vídeo nessa parte para que vocês possam acompanhar o exercício feito por mim e replicá-lo no paciente modelo. Continuando a análise e interpretação dos fatores cefalométricos, eu vou falar agora do ângulo intericisivo. O ângulo intericisivo, ele é um ângulo formado pelas retas dos longos eixos dos incisivos, onde nós temos aqui uma norma de 120 graus, mais ou menos 5 graus. Como eu expliquei para vocês, nós temos algumas diferenças em relação às etnias. É normal um paciente melanoderma afrodescendente ter a inclinação dos dentes mais para vestibular. Então nós não podemos usar uma norma caucasiana, americana, para todos os brasileiros, porque nós brasileiros somos, na grande maioria, mestiços. Então nós temos o leucoderma brasileiro, nós temos o faioderma, o mulato brasileiro, nós temos o afrodescendente brasileiro, o melanoderma, e nós fizemos essa consideração, ou vamos fazer essa consideração para essas etnias. Então aqui eu primeiramente estou medindo o ângulo intericisivo desse paciente, vou pegar a caneta, vou achorear a caneta, porque esqueci de medir esse ângulo na aula 4, estou colocando aqui uma bolinha vermelha no encontro das duas retas, coloquei a linha 0 do transferidor em cima do longo eixo do incisivo inferior, e aí podemos medir algo em torno de 132 graus para o nosso paciente. Para fazer a avaliação, nós temos então que explicar que seria importante que tivesse uma tabela que agraciasse a tipologia facial, que nós já sabemos que o nosso paciente é meso, isso foi dado no cálculo vértice, a etnia, este paciente é um leucoderma brasileiro, e a maloclusão vertical, ou seja, nós temos que olhar se o trespasse vertical anterior do paciente é normal, profundo ou uma tendência à mordida aberta. E mediante esses 3 fatores, nós vamos analisar qual é a norma para o nosso paciente. Vamos lá. O nosso paciente é um brasileiro leucoderma, então ele estaria aqui. O nosso paciente é um brasileiro leucoderma mesofacial, ele continua aqui. Agora vamos ver o trespasse vertical dentário do paciente. O paciente tem um trespasse vertical dentro do padrão de normalidade. Então eu posso falar que esse paciente ele vai ter 125, ou vai ser mantido os 125 graus como norma. Mas vamos fazer alguns exemplos para que vocês possam entender. Caso este meu paciente tivesse uma mordida aberta dentária, nós iríamos aumentar 5 graus na sua norma, e a norma dele passaria a ser
130 graus. Mas se ao contrário, este nosso paciente tivesse uma mordida profunda, nós iríamos alterar a norma diminuindo 5 graus. E a norma para ele passaria a ser 120 graus. Se nós pegarmos este paciente de 120 graus e falarmos que ele é melanoderma, nós vamos ter que tirar 5 graus e a norma passa a ser, então, 115 graus. Se eu pegar o paciente melanoderma e falar que ele é um dólico, a norma passa a ser 120 graus. Eu não sei se ficou claro a minha explicação. Caso não, vocês podem mandar comentários no WhatsApp, que eu terei o maior prazer em regravar ou tentar explicar de uma forma diferente. Mas, basicamente, na tabela você olha a tipologia facial, você olha a etnia e você encontra um número. E você aumenta ou diminui 5 se o paciente tiver uma mordida aberta dentária ou se o paciente tiver uma mordida profunda dentária. Caso o trespasse esteja mal equilibrado, você não altera. Como este paciente nosso tem 132 e ele é um mesofacial com trespasse vertical dentro de um padrão aceitável e um leucoderma brasileiro, eu vou dizer que ele está levemente retroinclinado. Esse paciente possui uma leve birretrusão ou birretroinclinação dos incisivos. É lógico que é importante a gente saber quem é culpado por essa retroinclinação. Pode ser o superior, pode ser o inferior. Eu até faço uma pausa aqui para fazer um comentário sobre a convexidade e sobre a altura facial inferior. Quando você faz a leitura da convexidade e descobre que, por acaso, o paciente é um classe 3 esquelético, você vai ter que ir lá no plano facial e lá na profundidade maxilar para saber se esta classe 3 esquelética é causada pela maxila, né, um retrognatismo maxilar, ou pela mandíbula, um prognatismo mandibular, ou um pouquinho de cada um. O paciente pode ter uma tendência prognata mandibular, uma tendência retrognata maxilar e ter uma classe 3 esquelética, ou seja, uma convexidade negativa. Quando nós temos um paciente classe 2, já é o contrário, né? O paciente classe 2, ele tem uma tendência ou um prognatismo maxilar e uma tendência ou um retrognatismo mandibular, ou um pouquinho de cada um. A mesma análise pode ser feita em relação à altura facial inferior. Quando o paciente tem uma mordida aberta esquelética, ele é um hiperdivergente, essa hiperdivergência pode ser por uma rotação horária do plano mandibular ou uma rotação anti-horária do plano palatino, ou um pouco de cada um. Quando o paciente tem uma tendência à mordida profunda, ele tem uma hipodivergência da altura facial inferior, essa hipodivergência pode ser devido a uma rotação anti-horária do plano mandibular ou uma rotação horária do plano palatino, ou um pouco de cada um. Me desculpe de não ter lembrado de fazer explicação quando mostrei a convexidade e quando mostrei a altura facial inferior, mas acredito, como é um vídeo, fica fácil de você adiantar ou retroceder para linkar essa explicação aos desenhos ou slides que foram mostrados. Continuando, nós vamos agora separar o ângulo da inclinação do incisivo superior do ângulo da inclinação do incisivo inferior. O ângulo da inclinação do incisivo superior ele é dado pelas retas longo eixo incisivo superior e plano palatino. A norma é 103 graus, mais ou menos 5, e o nosso paciente possui 108, ou seja, ele está dentro do padrão normalidade com uma leve retroinclinação. Quando o paciente está abaixo de 105, nós classificamos como retroclinado ou retroinclinado. Quando o paciente está acima de 115, nós classificamos como proinclinação ou proclinação exagerada. E dentro do padrão, nós falamos que ele está com uma inclinação normal ou uma proclinação normal. O ângulo da inclinação do incisivo inferior
ele tem um protocolo de análise um pouco mais detalhado, um pouco mais complexo. Não é complexo, mas um pouco mais difícil, tá? E eu vou tentar explicar com bastante parcimônia para que vocês possam entender. Numa análise simplista, o ângulo da inclinação do inciso inferior é dado pelo longo eixo do inciso inferior e o plano mandibular. O ângulo a ser medido é o ângulo súpero-posterior. A norma ela é 91 para o paciente leucoderma brasileiro, porque se você for seguir a norma de Ricketts, que é o americano, você vai encontrar 88. Falar de Ricketts, na verdade, você vai seguir a norma de Tweed, né? Você vai achar um livro 88, vai achar um livro 87, que é o padrão caucasiano, aonde o paciente tem normalmente os lábios retruídos devido a uma retroclinação dos incisivos. Nós aqui na escola, então, usamos uma norma para o leucoderma brasileiro 91, uma norma para o faioderma brasileiro 93 e uma norma para o melanoderma, o afrodescendente, o melanoderma, porque o faioderma também é um afrodescendente, né? Mas o melanoderma de 95 mais ou menos 5. Então, esse paciente, como é um leucoderma, nós poderíamos dizer que ele está dentro do padrão normalidade. Mas eu disse que tinha uma pimentinha a mais. E eu vou explicar essa pimentinha agora. Quando você olha a inclinação do incisivo inferior, você obrigatoriamente tem que relacionar essa inclinação com a inclinação da mandíbula, porque você está mensurando o ângulo da inclinação do incisivo inferior à mandíbula. E ao contrário da maxila, que é um ângulo que se altera muito pouco o plano palatino, de indivíduo para indivíduo, o ângulo, a rotação do plano mandibular varia muito de um indivíduo para outro. E é por isso que nós temos que fazer uma compensação dessa norma para adequá-la à rotação do plano mandibular. Então vamos explicar com muita calma como que nós vamos fazer esta compensação. Ok, eu vou lá e recordo que o meu plano mandibular era 22 graus e que a norma é 24. Então nós temos uma rotação de 2 graus. Esta rotação, como já dito no cálculo do vértice, é uma rotação no sentido anti-horário, ou seja, o plano mandibular do paciente se encontra levemente para frente e para cima. Quando o paciente tem um plano mandibular rotacionado 2 graus para frente e para cima, nós temos que alterar a norma da inclinação do incisivo inferior em 2 graus. E preste bem atenção. Quando o seu paciente tem a mandíbula para frente e para cima, nós pegamos a diferença e aumentamos na norma. Quando o paciente tem uma rotação para baixo e para trás, nós pegamos a diferença e diminuímos na norma. Então, este paciente tem uma diferença de 2 graus com a mandíbula com a pequena rotação no sentido anti-horário, para frente e para cima. Então, o correto é nós pegarmos a norma do ímpar, da inclinação do incisivo inferior, que era 91, e passarmos esta norma para 93. Me desculpem, eu não vou mudar o slide agora, eu anotei ali 95, mas se eu parar a gravação, eu tenho que começar tudo de novo, tá? Então, fica ali 91 mais 2, 95 graus, mais ou menos 5. Então, se nosso paciente tem 93 e a norma adequada pela rotação da mandíbula é 93, ele está com uma inclinação equilibrada. Quando o paciente tem uma inclinação exagerada, nós falamos que ele tem uma proinclinação exagerada, quando é para vestibular. E quando o paciente tem a medida abaixo do desvio padrão da norma ajustada, nós falamos que esse incisivo inferior está retroclinado, retroinclinado. O plano oclusal. Como vocês lembram, nós traçamos o plano oclusal funcional de Ricketts, que passa pela intercuspidação de primeiros molares e premolares, não tendo relação com os incisivos. E eu digo isso mais uma vez, porque alguns
Algumas cefalometrias, perdão, usam o incisivo e o molar como referência. O plano oclusal funcional de Ricketts, não. Molares, primeiros molares e pré-molares. A norma para a rotação do plano oclusal é -5, mais ou menos 5. Ou seja, entre 0 e -10, nós temos uma rotação equilibrada. Quando o paciente estiver abaixo de -10, nós vamos classificar a rotação do plano oclusal em horária. E quando o paciente estiver acima de 0, mais 1, mais 2, nós vamos classificar a rotação do plano oclusal como anti-horária. Eu já falei na parte 4 da aula de cefalometria que é muito raro você pegar um paciente com uma rotação anti-horária do plano oclusal. O nosso paciente, como já dito, ele está dentro do padrão de normalidade, uma rotação equilibrada, harmônica. Para finalizar a aula, eu vou dar duas explicações de medidas lineares, não são medidas angulares, e por isso eu não vou medir aqui na radiografia, porque o valor encontrado não seria o verdadeiro. Quando você pegar a reta que vai de espinha nasal posterior até o SO, que é o ponto na média aritmétrica entre cela e básio, essa reta vai cortar a parede posterior da faringe. E aí você vai marcar o ponto AD1, né? Então aqui eu marquei o ponto AD1. A distância entre o ponto AD1 e o ponto espinha nasal posterior, esta distância, ela deve ser medida. E aí você vai levar na regra. A norma é 15 milímetros, 1,5 cm aos 6 anos, aumentando 0,7 do milímetro por ano, até os 15 anos da menina e até os 18 do menino, com desvio padrão de mais ou menos 5, para você poder classificar a passagem de ar na nasofaringe. Esta parte da nasofaringe ela é influenciada pela tonsila faríngea, que é vulgarmente chamada de adenoide. Quando a adenoide está hiperplasiada, aumentada de volume, nós temos essa passagem diminuída. Então, quando você medir no seu paciente e encontrar algo abaixo do desvio padrão, você vai dizer que a passagem de ar encontra-se comprometida. E quando estiver dentro do desvio padrão ou acima, você pode escrever que a passagem de ar se encontra normal ou até aumentada, o que é sempre bom. Então, nestes casos, nós não queremos uma passagem de ar diminuída, o que pode levar a um problema respiratório na criança ou até mesmo adulto. E o último slide, nós vamos falar da glossofaringe, aonde nós temos que fazer uma medida também linear entre o ponto BFA e o ponto BFB. Então, nós temos aqui o ponto BFB, nós temos aqui o ponto BFA e nós temos aqui a distância entre um ponto e outro. Quando você medir essa distância, você vai levar na tabela, que seria 10 milímetros aos 9 anos, 11 milímetros na adolescência, 12 milímetros na idade adulta. É mais ou menos 2. Então, o paciente que tem na idade adulta entre 10 e 14 está normal. O paciente que tem abaixo de 10, ele já começa a ter uma passagem de ar na região da glossofaringe comprometida. É lógico que nós não vamos assustar com o paciente que tem 10, mas tem paciente que tem 5, tem 4, tem 3. Normalmente, os pacientes que têm esta passagem diminuída, nós devemos referendá-los para o otorrinolaringologista, que vai provavelmente pedir o exame ouro, que é a polissonografia, para averiguar se realmente esse paciente tem um problema respiratório. Mas eu diria que nesses 21 anos que eu trabalho com ortodontia, todas as vezes que eu encaminhei um paciente com esta medida diminuída, o relatório do otorrino encaminhado à minha pessoa vem com algum tipo de comprometimento respiratório. Geralmente uma apneia do sono, né? Às vezes moderada, às vezes severa, às vezes muito severa, né? Então é sim um sinal de alerta, apesar de não podermos fechar o diagnóstico apenas numa cefalometria 2D, porque sabemos que essa medida pode estar diminuída no sentido sagital, mas às vezes no sentido transversal o paciente tem uma boa passagem de ar. Quando nós encontrarmos essa medida aumentada, ao contrário da nasofaringe, que nós elogiamos, né, como sendo um bom sinal,
uma medida aumentada glossofaríngea pode dizer que uma língua está anteriorizada. E uma língua anteriorizada pode ser um sinal de um paciente classe 3, que coloca a língua para baixo e para frente, gerando, através dessa matriz funcional de crescimento, uma expansão ou anteriorização da mandíbula durante o crescimento. Então, também nós temos que observar se o paciente tem uma tendência classe 3 e temos que, através desse diagnóstico, tomar a decisão de colocar algum aparelho, seja removível ou fixo, no caso, um aparelho ortopédico funcional ou esporões, para estar posturando ou induzindo a postura dessa língua na posição correta, que seria no palato, como nós vemos neste paciente exemplo. Agradeço a vocês a atenção. Finalizamos aqui a parte 5 e a última parte da aula de cefalometria lateral. Vou estar encaminhando para vocês um paciente padrão, para que vocês possam fazer o exercício nos próximos dias, e vou encaminhar para vocês o meu e-mail, para que vocês, após finalizarem o exercício, encaminhem para mim o traçado, o desenho, os pontos e a resposta e o plano de tratamento do paciente que eu vou encaminhar para vocês. Fiquem com Deus e um forte abraço e até a próxima.